E aí galera, eu aqui de novo. Essa é a segunda parte de um bate-papo que eu tive com um colega meu aqui de Portugal, que trabalha em uma empresa que está aí cheia de oportunidades para trazer você para cá. Então se você ainda não conferiu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado na descrição aqui desse vídeo, ou vou colocar aqui para vocês em algum ponto, para você aí conferir o que a gente conversou. Entra lá depois que você assistir isso aqui, confere lá algumas dúvidas também que ele tira ali em relação ao processo e tudo, como é que funciona. E assista esse vídeo até o final porque é muito importante. É mais focado para a área de TI, mas aqui tem várias informações que podem te ajudar aí, processo de visto, base salarial, custo, como é que funciona as coisas por aqui. Se ficar alguma dúvida, pessoal, eu vou deixar o contato dele aí também na descrição do vídeo. Você pode comentar também no vídeo que eu passo isso para ele, não tem problema nenhum, beleza? E vou pedir mais uma vez, galera, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha aí com seus amigos que têm interesse em se mudar para Portugal para começar uma carreira internacional, que isso vai me ajudar também a divulgar o meu conteúdo e, claro, trazer aqui esse tipo de informações para ajudar vocês, beleza? É isso, galera. Confere aí a segunda parte. Bora! E agora, beleza, o cara foi aprovado, vai entrar ali no processo de mudança. A gente sabe que tem um custo da passagem, você falou ali um pouquinho, e às vezes tem pessoas que têm filha, tem ali a esposa para trazer, ou o namorado, o marido, enfim. Como que funciona essa mudança? A Alter Solutions ajuda com esse custo. Quando a pessoa chega aqui, tem mais alguma ajuda, aí você pode até entrar aí um pouquinho nos benefícios, falar um pouquinho qual que é, enfim, todos os benefícios que vocês oferecem para a mudança, né, para esse processo de mudança. Sim, então, quanto à questão da vinda para cá, nós realmente oferecemos a viagem ao profissional que é contratado, ok? Uhum. Neste caso, a família, filhos e etc. não estão incluídos nesse pacote. Okay. Quanto à chegada aqui a Portugal, e a questão tu me falavas do alojamento, etc., normalmente aquilo que nós podemos fazer é, se neste caso a pessoa necessitar aqui de algum dinheiro, até porque falando daquela questão da conversão, não é bastante dura neste momento. O euro está R$7, fica complicado. Fica muito complicado, convém também fazerem obviamente a vossa poupança antes de virem antes de fazerem a viagem, porque realmente o euro vai fazer com que as vossas poupanças se diluam rapidamente. Mas essencialmente aquilo que vocês precisam é trazer uma fonte de maneio para pelo menos aguentarem aqui o primeiro mês. Depois, recebendo o vosso primeiro ordenado, já se conseguem orientar de uma forma melhor. Por isso, se vocês viessem, se têm família e se conseguissem vir e durante 1-2 meses conseguissem estar aqui para orientar a vossa vida antes de vir a vossa família, se calhar seria mais simples. Mas se entenderem vir ao mesmo tempo, também não tem qualquer problema. Aquilo que a Alter Solutions faz é, se fizer sentido para vocês, se vocês precisarem de alguma ajuda financeira, nós podemos fazer algum adiantamento que depois vocês vão pagando conforme conseguirem. Por isso, a nível de monetário, acaba por ser esse o apoio. Quanto à questão de benefícios, para além da questão neste caso do processo, da ajuda no processo a nível legal, advogada e autorização de residência, fazemos realmente o agendamento e o acompanhamento também com a vossa família, ou seja, para que eles também tenham autorização de residência, para que se tornem legais aqui em Portugal, porque neste caso, vindo para cá com a esposa, com o esposo, com a família, etc., vindo para cá trabalhar, esses companheiros só podem trabalhar legalmente em Portugal com autorização de residência, ok? Por isso, nós fazemos esse reagrupamento familiar sem custos, para que a vossa família também fique legal para trabalhar cá. A pessoa, enfim, chegou aqui e conseguiu a morada. Essa parte de processo ainda, enquanto ela está lá, para vir para cá, qual que é o tipo de contrato? Porque imagina, eu sei que depois que chega aqui tem muitos documentos que a gente precisa assinar, precisa abrir conta no banco e várias coisas do tipo. Mas qual que é o tipo de contrato? E eu tenho até um vídeo no canal explicando aqui que a gente tem vários tipos de contrato aqui em Portugal, um pouquinho diferente, e até alguns bem próximos do Brasil. Mas qual que é o tipo de contrato que a Alter Solutions então oferece para esse brasileiro que está vindo para cá? Pronto, antes de falar da tipologia de contrato, tem também, obviamente, a Alter Solutions oferece um seguro de saúde. Aqui o sistema de saúde, como o Filé pode comprovar, o sistema de saúde pública é bastante agradável, normalmente é bastante organizado e um custo muito reduzido para toda a gente que vive cá.
No caso, nós oferecemos o seguro de saúde, que também é uma vantagem se quiserem ir a uma clínica particular, vocês, a vossa família, estão perfeitamente à vontade para o fazer, e com o seguro de saúde conseguem ir então a uma clínica particular e pagar um valor muito mais reduzido. Sobre a questão da tipologia do contrato, também é algo muito valorizado para quem vem para Portugal. Porquê? Existem, neste caso, vamos falar aqui de duas tipologias de contrato, sendo que uma delas depois ainda se divide por muitas mais, mas neste caso existem duas tipologias de contrato principais, que acabam por ser a prestação de serviços, que é o vosso PJ, exato. Né? Que é o que nós chamamos aqui de recibo verde, porque efetivamente tem a cor verde, o recibo tem uma cor verde, por isso é que chamamos recibo verde. Neste caso, a prestação de serviços significa que é um contrato com um valor diário associado, quase como se vocês estivessem aqui a prestar tivessem uma empresa e nos estivessem a prestar um serviço. Existe um valor dia acordado e normalmente são pagos por esse valor dia. O que significa que vocês recebem esse valor e são vocês quem têm de fazer os descontos, o pagamento dos impostos aqui em Portugal. Tipicamente esse imposto é pago de 3 em 3 meses. Ou seja, apesar de nós vos entregarmos o valor total, vocês têm de separar um valor todos os meses para entregarem de 3 em 3 meses esse valor. Usando um caso prático e rápido para vocês poderem perceber, imaginem que temos acordado um valor de 2.000 euros por mês, nós fazemos a transferência dos 2.000 euros, o que significa que, tipicamente, anda ali à volta dos 23%, 25%, que é o valor que têm de pagar de imposto, vocês, tendo em conta que seria 25%, separavam 500 euros. Pronto, no mês seguinte ganhavam mais 2.000, separavam mais 500. No mês seguinte ganhavam mais 2.000, separavam mais 500. Ou seja, essas 3 vezes 500 euros entregavam ao Estado no final de 3 meses. Pronto, ou seja, isso é uma tipologia de contrato e normalmente é multiplicada por 11 meses. Porquê? Porque tipicamente um mês estão de férias e não trabalham, por isso normalmente é uma tipologia de contrato que é paga pelo tempo trabalhado, ok? Por isso normalmente é a 11 meses e não a 12. Quanto à outra tipologia de contrato, que depois também se divide em muitos tipos de contrato, é o contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho aqui em Portugal. O contrato de trabalho é um contrato onde vocês já não têm de se preocupar com o pagamento dos impostos por vocês, ou seja, é algo que é diretamente feito pela empresa e é normalmente a tipologia mais utilizada pela Alter Solutions. Nós sabemos que existe, principalmente na área do outsourcing, muito a opção do recibo verde, mas na Alter Solutions nós sentimos que dá uma segurança diferente às pessoas, que dá uma valorização diferente o contrato e acabamos por preferir ou dar preferência à tipologia de contrato de trabalho. E qual é a principal vantagem do contrato de trabalho? O contrato de trabalho tem o valor bruto associado do vosso vencimento, mas o pagamento é já feito pela Alter Solutions, ou seja, vocês já não têm essa responsabilidade, o valor cai diretamente na conta para vocês poderem utilizar, e é um ordenado que é vezes 14, ou seja, o recibo verde é vezes 11, mas aqui o contrato de trabalho é vezes 14. Porquê vezes 14? Porque tem os 11 meses trabalhados, tem o mês de férias que também é pago, e tem 2 vencimentos extra, normalmente antes do verão e antes do Natal. Nós chamamos de subsídio de férias e subsídio de Natal, o que significa que nesses 2 meses, em vez de receberem o ordenado normal do mês, recebem 2 vezes o ordenado do mês nesses meses. Pronto. Depois existem uns pormenores neste vencimento, que é normalmente a questão do subsídio de alimentação. Nós sabemos que no Brasil tipicamente é algo que é pago à parte. Nós em Portugal consideramos como parte do salário líquido, o que significa que se vocês tiverem aqui um valor acordado, por exemplo, 1.500 euros líquidos, isto significa que vocês na conta, por exemplo, receberiam 1.340, mais ou menos, líquidos. Porquê? Onde é que estão os outros 160? São, efetivamente, o subsídio de alimentação que é pago num cartão à parte para vocês poderem utilizar em restaurantes, em supermercados. É um valor que é líquido, não é taxado, por isso que é pago em cartão de alimentação,
porque normalmente se fosse pago juntamente com o vosso vencimento bruto, eram mais taxados e recebiam menos valor líquido. Neste caso, para vos dar então mais liquidez, pagamos o subsídio de alimentação no cartão de alimentação. Pronto, nós apontamos aqui mais ou menos 160 euros, porque são 7,63 € por dia trabalhado, por isso dá em média mais ou menos 160 euros por mês. Pronto, vantagens principais do contrato de trabalho, para além desta questão do salário ser a 14 meses, é a segurança que mostram, ou têm e mostram. E porquê? Porque a segurança que mostram é importante para os bancos, essencialmente. Vocês vão perceber que aqui em Portugal é muito comum as pessoas, eu acho que na Europa é muito comum as pessoas comprarem casa e não viverem sempre ou para sempre em casa alugada. O que é uma vantagem grande, porque permite pagarem um valor inferior do que aquele que pagam numa renda atualmente, né? Porque os valores em Portugal também estão aquecidos, né? Assim como o mercado, os valores das rendas também estão aquecidos e podemos falar disso a seguir, mas essencialmente dá-vos uma credibilidade maior junto do banco para pedir um crédito. Porquê? Porque a questão do recibo verde ou prestação de serviços, assim como o nome indica, é uma prestação de serviços. Existe um período em que, normalmente são 30 dias, 30 a 45, em que a empresa ou o colaborador podem rescindir livremente, ou seja, não há aqui segurança para o banco que vocês vão continuar a ter rendimentos para sempre, né, para pagar o empréstimo, enquanto que se tiverem um contrato de trabalho, como já tinha explicado no outro dia e volto aqui a mencionar, imaginando que se trata de um contrato de efetividade, que é um contrato de alguém que está em definitivo na empresa. É um contrato muito ambicionado em Portugal pela segurança que dá em todas as áreas menos no TI, porque o TI as pessoas mudam muitas vezes de emprego e acaba por não ser tão valorizado como em todas as outras áreas que se calhar só têm mais dificuldade, né, em encontrar emprego e ter um emprego estável. Acabam por valorizar. Porquê? Porque em Portugal a tipologia de contrato sem termo permite-vos ter uma segurança muito, muito grande e é esse o contrato preferencial, principalmente para os bancos. Porquê? Porque em Portugal só existem 3 formas de rescindir um contrato de trabalho sem termo. Ou seja, são aqui o mútuo acordo, ou seja, a empresa efetivamente quer rescindir e o colaborador aceita que essa rescisão seja feita, com tudo aquilo que tem direito, mas só é feito com acordo das duas partes, por isso é que se chama mútuo acordo. A segunda opção é por despedimento por justa causa. Isso significa que a pessoa tinha que ter aqui uma série de questões, sei lá, processos disciplinares, algo assim muito grave, que após alguns casos poderia ser efetivamente despedido. E uma terceira hipótese seria aqui a extinção do posto de trabalho, o que significa que uma consultora que contrata programadores informáticos não mais podia contratar um programador informático. Por isso, a tipologia de contrato sem termo é bastante segura e permite que tenham uma credibilidade maior junto de um banco quando pedem um empréstimo. Deixo-vos também a nota, tipicamente aqui os bancos em Portugal fazem os empréstimos para que vocês possam comprar casa a 90%, o que significa que vocês precisam de ter pelo menos 10% para fazer o pagamento dessa casa que vão comprar. E, acima de tudo, acabam por ser essas as vantagens principais de terem contrato de trabalho ao invés de uma prestação de serviços. Sim. Cara, legal, muito bem detalhado, show de bola. Se ficar alguma dúvida de novo, pessoal, pode deixar no comentário que o Gonçalo responde mais tarde. É isso, tá? É muita informação. Exato, é muita coisa, às vezes acaba ficando confuso e pronto. Mas não tem problema, depois a gente repassa aí as perguntas que a malta deixar. Já ainda nessa parte de contrato, você aí comentou que legal a Alter Solution então dá essa garantia do contrato mesmo de trabalho, é um pouquinho diferente do recibo verde. Eu já passei pelo recibo verde, realmente os bancos dão preferência para o contrato de trabalho e até o funcionário se sente mais seguro quando tem um contrato de trabalho efetivamente. Aí eu queria colocar 2 pontos aqui. A primeira coisa que a gente pode entrar que é uma coisa, eu sei a resposta, mas acho que é bem legal a gente passar isso para o pessoal, que às vezes o pessoal tem esse preconceito contra a consultoria, contra consultores aqui, mas que passa uma garantia muito boa, que imagina nesse cenário atual de pandemia, que um cliente pode sofrer ali uma baixa, pode ter, enfim, algum problema financeiro e tenha que fechar o projeto e aí dispensar alguns funcionários.
E eu sei que quando você trabalha com consultora, tem esse remanejamento, vocês têm vários tipos de clientes, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que, ao meu ver, é um benefício muito bom e também passa uma certa tranquilidade no mercado. E a segunda parte é entrar um pouquinho na questão dos impostos. Você comentou ali que quando a gente está no recibo verde, tem que pagar o imposto direto para o governo. Quando a gente está em contrato, aí a empresa que tem esse pagamento do imposto já direto na fonte. Eu vou deixar depois atrelado aí no vídeo o link com a tabela dos impostos, mas se você quiser falar um pouquinho a quantidade de impostos, tem a segurança social, enfim, esses 2 pontos. Claro que sim. Pronto, sobre essa questão dos descontos é bastante fácil de explicar. Nós aqui em Portugal temos 2 descontos, pelo menos mensais, né, com o recibo que vem no vosso recibo de vencimento detalhado, que são o IRS, que depende do valor bruto que vocês recebem, ou seja, existe uma tabela em Portugal onde mostra quais são os descontos a fazer para o IRS, para alguém que é solteiro, para alguém que tem filhos, para alguém que é casado, se é um titular ou 2 titulares aqui a fazer descontos, ou seja, a trabalhar com contrato, ou se é só o número de filhos, tudo isso impacta naquele que será o desconto que será feito por vocês. E o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, imaginando, não são valores reais, eu vou utilizar aqui exemplos para ser fácil para vocês perceberem. Imaginando, vamos pegar outra vez naquela questão 1.500. Imaginando que vocês, como solteiros, ganham, por exemplo, 1.500 euros brutos e a taxa do IRS, ou seja, do imposto, seria, por exemplo, 10%. No caso, isto de vocês, por exemplo, serem solteiros. Mas no caso de virem para cá com a vossa companheira ou o vosso companheiro e esse companheiro não trabalhar, por exemplo, vocês, imaginando que com os 1.500 pagavam 10% se fossem solteiros, tendo um companheiro que neste caso não trabalha, ou seja, é uma pessoa que acaba por estar ao vosso cargo, o vosso imposto por esses 1.500, em vez de ser os 10, seria só 8, por exemplo, ou 7. Faz diferença. Imaginando que, por exemplo, ainda adicionavam um filho, ou 2, se calhar descia para 6% ou 5%, ou seja, os descontos mexem conforme a vossa responsabilidade. Se são solteiros e ganham muito, pagam muito. Se são solteiros e ganham pouco, pagam pouco. Mas se são casados, ganham muito e o companheiro não trabalha, pagam menos. Se o companheiro trabalhar, pagam mais outra vez. Pronto, ou seja, existem os mapas, depois vocês podem confirmar, mas existe então um desconto do IRS que depende daquilo que vocês ganham e depende também daquilo que são as vossas responsabilidades familiares. E existe também o desconto para a segurança social. E esse aí é fixo para toda a gente, independentemente do valor que ganham, que são 11%. O valor da Segurança Social, pronto, só aqui explicando, a Segurança Social é a entidade aqui em Portugal mais orientada aqui para, lá está, o apoio social, seja ele através de questões médicas, um dia mais tarde, quando vocês se reformarem, poderem ter direito a um valor mensal da vossa reforma, estando doentes e não podendo trabalhar, estando de baixa, como nós dizemos aqui em Portugal, não sei se no Brasil é igual, funciona igual, também são eles que pagam uma porcentagem do vosso ordenado para que a empresa não tenha que suportar o valor todo, ou seja, é uma segurança, lá está, é mesmo isso, é uma segurança que vocês têm por parte do Estado a descontar aqueles 11% por mês. Pronto, isto nas questões de descontos. E a outra questão tinha sido? Com essa pandemia, imagina, tem clientes que têm baixa... Da questão da segurança do trabalho. Exato. Sim. Sobre a questão da segurança do trabalho, aquilo que nós fazemos, pelo menos na Alter Solutions, e sabemos que também existem outras consultoras a fazê-lo, também sabemos que há empresas que não o fazem e daí também esse estigma da questão das consultoras, mas, por exemplo, num evento agora pandémico, quando aconteceu esta situação, tivemos muitos parceiros a reduzir as equipas de trabalho, principalmente no outsourcing, porque pronto, as pessoas que estão diretamente lá, e obviamente eles fizeram por segurar essas pessoas, né? dispensaram os prestadores de serviços, mas aquilo que aconteceu foi que na Alter Solutions acabamos por não efetuar despedimentos. Aquilo que nós fazemos é tentar encontrar um novo projeto para esses colegas, ou seja, eles regressam aqui a casa, voltam, ficam aqui na Alter Solutions, seja em casa remotamente ou num evento normal, estariam até connosco no escritório. Nós também fazemos alguns projetos internos, também temos cliente, neste caso, que procura um projeto desenvolvido à medida e temos uma equipa interna que podem dar uma ajuda enquanto procuramos um novo desafio para vocês, mas em último caso, e tudo não existindo nenhum
projeto para vocês poderem ajudar dentro da empresa e não têm projeto para onde ir, nós vamos continuar à procura, vocês ficam tranquilos, ficam em casa, fazem formações, nós temos bastantes sessões ao longo do ano de formação e desenvolvimento para vocês, por isso não têm de se preocupar com essa questão da segurança, porque não vamos despedir alguém só porque o nosso parceiro dispensou. Estamos cá para encontrar um novo projeto e dar essa segurança às pessoas, por isso é bastante importante. Legal, show de bola, exatamente. Isso é um benefício que tem muita gente aí que não conhece, mas que tem que ser valorizado. Outra coisa que eu quero entrar, e agora é uma parte bem interessante, porque vai aí falar de dinheiro, é uma parte que interessa muito a malta do Brasil, principalmente que a gente vai falar em euros, e o euro a R$7, dá para fazer aquele pé de meia. Se você puder entrar um pouquinho, não precisa ser valores reais aqui, mas a base salarial, quanto um júnior mais ou menos ganha. Eu sei que também depende muito de júnior para júnior, a gente tem ali uma faixa, normalmente de salário, ou mid, level, e aí o sênior mais ou menos quanto ganha em Portugal. E depois, mais para frente, depois dessa resposta, você pode também aprofundar o porquê esses valores, apesar de ser menor do que outros países aqui da Europa, comparado com a Alemanha, por exemplo, ainda assim é muito atrativo para quem vem para Portugal. Por que isso é um valor coerente com o país onde a gente mora hoje? Exatamente. Olha, pegando até por aí, é uma pergunta muito interessante, e porque até costumo dizer que Portugal não é um país para enriquecer, mas é um país onde tu tens qualidade de vida. Tu consegues efetivamente, com o teu vencimento, ir na mesma jantar fora, ir passear, dar uma volta, fazer umas férias, porque não é um país que seja caro. Se fores ao supermercado fazer as tuas compras, ou mesmo os serviços, aquilo que tu pagas de água, gás, luz, telefone, o próprio deslocação mensal no teu passe do metro, não são valores caros. Permite ter uma vida agradável, uma vida tranquila, mesmo não tendo um ordenado como, por exemplo, poderias ter na Alemanha, como estavas a mencionar, ou até na Irlanda, etc. Agora, o que é que Portugal tem de vantagem? Em primeiro lugar, tens a questão da facilidade da vinda para cá, ou seja, para entrares no mercado europeu é muito mais fácil entrar por Portugal do que entrar por outro país, até pela proximidade entre os dois países, e mesmo a nível legal, as questões dos vistos e etc. é muito mais fácil fazê-lo por Portugal do que por outro país. Logo aí é um ponto importante. Depois tens a questão da língua, obviamente, né? O português é a língua que todos falamos, e apesar de nós falarmos muito rápido, né? Assim parece uma metralhadora comparado, e não liguem, é muita informação, eu tenho muito para dizer e não quero ficar aqui, não quero tomar-vos muito tempo. Mas sim, tem a vantagem da língua, que é uma facilidade muito boa para quem chega, se poder adaptar à Europa. Temos a questão do clima, também é um clima bastante agradável. Tipicamente nós, num ano, se calhar, temos mais de metade é céu azul limpo e calor, por isso temos um tempo, uma temperatura sempre amena, é um país bastante bom nesse aspecto. Depois, a nível financeiro, se formos a ver, é assim, normalmente, nós também, ocasionalmente, também contratamos elementos mais júniores, mas tipicamente, ou se calhar 95% são elementos mid ou sénior. E para elementos júniores, nós podemos estar a falar de vencimentos até 1.200 euros líquidos, mais ou menos. Para mids, valores entre 1.500 ou 1.400 ou até 1.900, se calhar, ou por aí, e se calhar um elemento mais sénior, com vencimentos ali a partir dos 2.000 líquidos. São valores bastante agradáveis para a realidade de Portugal. Porquê? Para terem uma noção, e tendo em conta que Portugal é um país mais pequeno, não é? Como sabem, Portugal tem 10 milhões de habitantes, há estados no Brasil com mais população que isso. Exato. O ordenado mínimo em Portugal são 600 euros, ou seja, existem efetivamente pessoas que vivem com 600 euros líquidos. Ou seja, obviamente não vivem da melhor forma do mundo, não é o melhor valor do mundo para se oferir, mas vivem com esse valor. Ou seja, alguém que ganhe 1.500 euros tem aqui um valor bastante agradável, é acima de 2 vezes o valor do salário mínimo. E isto se for só uma pessoa a trabalhar, não é? Se forem as duas, ainda mais confortável fica. Porque os serviços em si, ou as despesas que possam ser umas despesas fixas, não são tão altas assim.
Só para terem uma noção, eu vivo em Braga, uma cidade mais barata, mais em conta do que propriamente Lisboa ou Porto, mas para terem uma noção, aqui em Braga, eu sei, o Filé já fez outro vídeo onde fala dos valores das rendas em Matosinhos. Sim. É uma zona muito boa, está ao pé do mar, é sempre mais cara. Mas, por exemplo, aqui em Braga, eu vivo num T2 no centro da cidade, com garagem, é alugado também. E pago 400 euros, ou seja, se calhar uma casa assim no Porto não ficava por menos se calhar de 1000 euros, por exemplo. Exato, e se calhar estou a ser simpático, por isso é uma questão de poderem também pensar um pouco daquilo na zona para a qual querem viver. É normal que, tendo em conta que estão a fazer um processo para um parceiro que está em Braga ou no Porto ou em Lisboa, procurem, obviamente, a vossa habitação mais próxima desse local. Mas existem também oportunidades noutros pontos do país. Não significa que tenha de ser apenas nestas cidades. Existem outras onde também temos projetos. Neste caso, em específico, a questão de custo de vida, de valores, etc., só para terem uma noção, por exemplo, no Porto, que é uma grande cidade, o valor do passe mensal do metro são, neste caso, 30 euros para quem abrange ali algumas zonas, ou 40 euros, que é o valor máximo do passe mensal do metro. Pronto, 40 euros, por mês, 2 pessoas aqui em casa, da água, são à volta de 20 euros. Se calhar aquilo onde gastas mais dinheiro acaba por ser a luz. Se calhar agora que estamos sempre em casa e trabalhamos remotos, se calhar com aquecimento quando é preciso, o ar-condicionado quem usa também, se calhar podes gastar, por exemplo, 100 euros. Mas se repararem, os valores não são assim tão caros. Um pack de televisão com internet XPTO custa 30 euros, ou 34. São valores que vocês percebem, ok, eu consigo fazer face às minhas despesas facilmente com o vencimento que recebo. Se calhar a maior fatia acaba por ser a renda, mas isso é como eu tinha falado no início. Tendo a oportunidade de depois, um dia mais tarde, poderem comprar uma casa, o valor cai, se calhar, para menos de metade do que pagam por uma renda, e estão a pagar para vocês, mas claro, precisam sempre de juntar um pouco antes para poderem ter os tais 10% que os bancos pedem. Mas penso que seria um bocadinho isto, certo, Filé? Sim. Bom, a última coisa, então, Gonçalo, para a gente fechar aqui, e depois vou falar de novo, pessoal. Se ficar aqui alguma dúvida que o Gonçalo não abordou, só mandar um e-mail para ele aí que ele responde sem problema nenhum. Isso. Beleza? Imagina que tem aqui, não só em Portugal, mas a pessoa já esteja aqui em Portugal, e aí eu vou fazer 2 perguntas aqui, ou até fora de outro país, fora de Portugal. E quer vir para Portugal, enfim, o cara tá na Alemanha, tá na Irlanda. Quer vir, não te podes esquecer, quer vir. Quer vir. Há gente que diz quer vir, não é? Quer vir. Quer vir para Portugal. É vir, já estás português, já sabes, já dizes direitinho. Então. E aí, a Outer Solution ajuda nisso também, porque imagina, essa pessoa provavelmente já tem ali o visto todo preparado. Então, depois eu queria que você até falasse um pouquinho, claro, que também tem essa procura aqui. E um outro ponto que eu quero citar imagina que tem uma pessoa aqui em Portugal que está fazendo um curso de TI, hoje ainda não está completo. Vocês contratam estagiários ou não? Como é que funciona? Quanto tempo ela precisa esperar, enfim, para participar aí do processo de vocês? Ok. Então, sobre essa questão, nós também não contratamos só do Brasil, nós também contratamos de outros países. Nós aqui estamos mais a direcionar para o mercado brasileiro, até pelo facto de seres tu a estar a fazer este vídeo. Sim, mas contratamos pessoas também de outros países. Já contratamos da Índia, da Colômbia, do Equador, existem sempre essas, Venezuela também, existem sempre pessoas de todo lado, desde sejam válidas, obviamente não tem qualquer problema. Claro que o processo de visto é mais fácil ou mais rápido com o Brasil, porque já está definido desta forma e é pelas ligações entre os países, já está definido de uma forma que se torna mais rápido. De outros países, terá sempre que ver com aquilo que é pedido para que essas pessoas possam vir para cá. Mas tudo é possível, desde que a pessoa seja válida, não há qualquer problema. Se a pessoa já estiver na Europa, seja em Portugal, noutro país da Europa, ou está no Brasil, mas tem a nacionalidade, não tem qualquer problema. É uma mudança simples. Qualquer pessoa que tenha cidadania europeia está habilitada a trabalhar no espaço europeu.
O que significa que se a pessoa tem uma nacionalidade italiana, que é muito comum no Brasil ter nacionalidade italiana, ter nacionalidade espanhola, não tem qualquer problema, ou seja, podem vir para cá no período que definirem, é só marcar viagem e vir. Tem 30 dias a dar à empresa, dão-nos 30 dias e se quiserem no fim podem vir. Obviamente que têm uma vida para resolver aí antes de vir para Portugal, mas sabem que têm essa vontade, ou seja, é perfeitamente viável, é só marcar a viagem e vir, porque estão habilitados a trabalhar neste espaço. Quanto à questão de estagiários ou malta mais júnior, é como disse, existem essas oportunidades, não são tão comuns como outras, para perfis mais séniores, mas é uma oportunidade que existe. Eu tive uma experiência dessas no final do ano passado, onde contratamos neste caso uma pessoa do Brasil, que ainda estava a frequentar o curso, ou seja, não tinha acabado ainda, só acabava agora em junho, mas ainda assim começou a trabalhar remoto, ainda no Brasil. Vai concluir o curso e só depois de concluir o curso é que fazemos aqui o Tech Visa para que a pessoa possa vir para cá. Tá bom, legal, perfeito. Por isso há também essa oportunidade. Legal. Bom, Gonçalo, o que eu tinha de perguntas aqui que a malta me enviou já foi coberto, não tem mais nada para a gente falar. Se você quiser, não sei, aí complementar, falar mais alguma coisa, fica o espaço, Sim. Fica à vontade. Olha, acima de tudo, queria te agradecer aqui pela oportunidade, pelo facto de me teres convidado a conversar aqui um bocadinho. Eu fico muito feliz por ver que tens esse altruísmo, ou seja, tu já estás aqui, mas ficas preocupado com quem está lá. Isso é bom e mostra que és boa pessoa e dás a possibilidade de muitas pessoas que estão no Brasil terem conhecimento sobre aquilo que se está a passar aqui em Portugal. Muitas pessoas conhecem, têm amigos que já vieram para cá, têm conhecidos que estão cá. E muitas vezes não perguntam ou têm medo de ser chatos ou estar a querer copiar alguém, mas isso é mesmo assim, vocês têm de olhar pela vossa vida, têm de olhar pela vida das vossas famílias. Nós temos conhecimento aqui em Portugal, pelo que vamos vendo nas notícias, da realidade do Brasil neste momento, e sabemos que não é fácil. Aqui em Portugal acabam, assim, não existe nada perfeito no mundo, obviamente, mas ficam com a certeza que Portugal é um país calmo, onde vocês rapidamente na internet podem consultar cidades boas para viver, com um custo de vida agradável. Podem perceber que aqui há pouca criminalidade, é baixa comparativamente com outros países. Conseguem andar tranquilos na rua, as esposas, os companheiros conseguem andar sozinhos à noite, sem qualquer problema, sem temer que algo possa acontecer, e isso não tem preço nesse sentido, e às vezes vale mais do que o dinheiro em si. E tem a vantagem, como mencionei, de poder entrar no espaço europeu através de Portugal, se a vossa ambição for mais tarde ir para outro país, mas acima de tudo, se quiserem ficar cá, sabem que vão ter uma vida agradável, tranquila, conseguem na mesma ir de férias, ir comer fora, ter uma vida agradável e confortável com os vencimentos que nós pagamos cá. Como disse, não são os mesmos que pagam na Irlanda, mas se calhar o custo de vida mesmo das casas também não é um custo como, por exemplo, seria na Irlanda ou na Alemanha, e conseguem ter a proximidade da língua, se calhar mais fácil para as famílias se adaptarem, para filhos, etc. Por isso é um país agradável para viver, independentemente da questão financeira. E pronto, e por fim, obviamente, né, estou a trabalhar na Alter Solutions. O Filé vai deixar aqui os nossos contactos, os meus e os da Alter. Estejam à vontade, qualquer dúvida, seja para virem para cá trabalhar agora ou daqui a um ano, estão só a começar a pensar, a abordar, têm dúvidas, por favor, estejam à vontade, contactem-me. Estou cá para ajudar, porque se não for agora, será no futuro, ou vocês quererão referenciar algum amigo que está à procura. Estejam à vontade, estou cá para isso. Muito obrigado. Gonçalo, de novo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo seu tempo. Bom, pessoal, então vocês viram aí o nosso bate-papo, tem muita informação legal. Se ficou faltando alguma coisa, deixa aí no comentário, ajuda a gente a responder aí as dúvidas que todo mundo tem. Pode ser uma dúvida super simples, não tem problema, deixa aí que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Fica aí mais uma vez a dica. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou trazer esse tipo de conteúdo com mais frequência. Vou tentar trazer aqui outras empresas, outras pessoas que trabalham aí em diversas áreas para tentar ajudar você a conquistar esse sonho de morar em outro país, de vir morar aqui em Portugal, tá bom?
Se você ainda não viu aí os conteúdos, os vídeos que tem no meu canal, eu falo sobre muitas coisas, lugares aqui para você morar, dicas de custo e até falo aí de vez em quando sobre alguns filmes, algumas coisas um pouquinho diferentes para sair também um pouquinho dessa parte de carreira internacional, tá bom? Então, vou pedir mais uma vez aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário para me ajudar e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Fui!